it's lights out and away we go! Sejam bem-vindos ao Lights Out Podcast, este é o nosso podcast de Fórmula 1. O meu nome é Alejandro e, como sempre, estamos na companhia de Tomás Figueiredo. Como é que estás, Tomás? Como é que é? Tudo bem? Vamos lá comentar o Grande Prémio de Imola. Temos também hoje como convidado Rodrigo Urzai. Olá, boa tarde. Então, se quiserem, podemos dar passo já a este episódio, a comentar o Grande Prix de Imola. E, como não, vamos começar por Verstappen. Max Verstappen, o vencedor deste Grande Prix, que teve um grande início de corrida, logo a partir de terceiro para primeiro lugar. O que é que achaste deste movimento, Rodrigo? Olha, o Max Verstappen, eu por acaso, quando a corrida começou logo, eu disse logo que a chuva, ele é um ótimo piloto quando chove, ele não tem falhas e até podemos ver pelo decorrer da corrida que ele, quando comentava com o seu instrutor, dizia que ainda não era cedo demais para mudar os pneus, portanto ele tem bom conhecimento da pista, como é que se deve correr, qual é que é o tipo de pneus que deve utilizar, portanto ele percebe muito bem de uma corrida no que toca quando chove. Por isso é que acho que ele teve o resultado que teve hoje, em primeiro lugar. Ele é um piloto muito experiente e acho que demonstrou hoje na pista com o seu resultado. O Max já tinha mostrado muitas vezes que em pistas de chuva e não costuma cometer erros que, por exemplo, o Hamilton comentou, mas nós já vemos isso, já vemos aos erros do Hamilton. Portanto, o resto da corrida foi relativamente tranquila para Max. O que é que achaste da corrida do holandês? Eu acho que é um grande arranque do Max, sem dúvida, mas quando nós também vimos que veio aqui a chover, também pensei que fosse um ponto a favor para o Hamilton, também é um grande piloto à chuva, mas o Max teve ali um período em que o Hamilton estava a cortar muito tempo e já estava com a diferença só de um segundo. Foi normalmente também quando coincidiu a entrada das boxes do Hamilton e do Max, e a partir daí depois o Max disparou e fez uma corrida espetacular, bem controlada, e mostrou que hoje teve muito mais experiência, até mesmo no fim, quando estava à procura da volta mais rápida, preferiu não ir correr riscos e ficar com o primeiro lugar para não estar a correr riscos numa volta mais rápida que podia deixar tudo a perder. No Grande Prix de Bahrein vimos como também a corrida quase que se decidiu nesses termos de estratégia, na paragem do pit stop. A Red Bull nesta corrida parou antes que a Mercedes, na minha opinião acho que bem. O Rodrigo também comentavas antes que Max tinha feito uma boa eleição, não é? Sim, hoje em dia os pit stops, os tempos e a tomada de decisão de quando é que entra para fazer pit stop e mudar de pneus é crucial hoje em dia, porque os pilotos estão um nível tão elevado que o resto agora já envolve a equipa e a técnica de mudar pneus e tudo mais. E nós até víamos que eles saíam quase taco a taco, só que uma má paragem da Mercedes nas pit stop, uma paragem de 4 segundos, fez com que Max conseguisse recuperar outra vez a primeira posição. Exato. E depois tudo decidiu-se também quando Hamilton fez aquela saída, foi largo, escorregou, foi para a gravilha e a corrida não se decidiu, mas estava muito favorável para Max. Sim, hoje definitivamente não foi o dia do Hamilton, ele não estava no seu melhor. Mesmo assim, o Hamilton conseguiu. Sim, não podemos destacar que ele conseguiu recuperar de nono para segundo, fez um excelente trabalho. Para os haters todos que ele tem, ele fez ali uma recuperação de posições espetacular. Eu próprio não sou dos maiores fãs dele, mas tenho que admitir que um trabalho daqueles não é nada fácil mesmo. O Hamilton tem um bom carro e, para além disso, é um bom piloto. E vimos como conseguiu escalar posições pouco a pouco. Nós até perguntávamos no nosso Instagram o que é que acham. Acham que ele vai conseguir? Acham que não? Houve uma grande porcentagem que sim e foi isso que aconteceu. O que é que achaste da corrida de Hamilton? Eu também acho que foi uma corrida consistente, apesar do problema que teve. Vemos também, por exemplo, é verdade, tem um grande carro, o Bottas também tem um grande carro e não conseguia sair ali do oitavo lugar, nono. E o Hamilton, apesar daquele despiste que tem, teve também sorte de logo a seguir acontecer o acidente do Russell com o Bottas, que lhe permitiu aproximar-se do resto do pelotão e depois acaba por fazer uma grande corrida. Eu acho que a ultrapassagem mais difícil que teve foi sem dúvida o Norris, que se defendeu bem em algumas voltas, mas depois o Hamilton, naquela zona de DRS, acaba por ultrapassá-lo e faz uma corrida de trás para a frente, não é tão de trás como às vezes outros pilotos fazem, mas
acaba por ser um bom resultado na mesma para o Hamilton. Sim, se o Hamilton não tivesse, se calhar, tido a sorte do safety car, com aquela batida de Bottas e Russell, deu-se a bandeira vermelha, se calhar podia ter ficado mais para trás, ou a distância podia ter sido maior, mas mesmo assim conseguimos ver que Hamilton fez a corrida de trás para a frente, como tu dizes, até chegar ao taco-a-taco com o Norris, ali umas 4 ou 5 voltas até em que o jovem britânico protegeu-se muito bem e conseguiu-se defender mesmo Sim, com... até se pensou que talvez o Norris conseguisse aguentar, mas depois Sim. já eram muitas voltas a aguentar-se e já era difícil. Os pneus já tinham 20 e picos voltas, quase 30 voltas, e os Ele também estava de macios, softs e o Hamilton estava de médios, portanto era mais difícil. mesmo assim, conseguiu-se aguentar bastante bem e foi o piloto do dia. O que é que achaste, Rodrigo, desta participação? Do Norris eles têm demonstrado que têm, com o andar com o tempo, o desenvolver o tempo, ele tem-se mostrado um excelente piloto, está a ganhar bastante experiência. Mais uma vez ele conseguiu a posição 3, terceiro lugar. Eu honestamente estava com esperanças que ele ficasse em segundo, mas lá está, como vocês disseram, os pneus deles estavam já com um desgaste descomunal, já tinha 30 e tal voltas, 20 e tal voltas, como tu disseste, mas ele defendeu-se extremamente muito bem. Para um piloto para quem foi considerado rookie há um ano ou dois, demonstrou excelente técnica de defesa, especialmente contra o Hamilton, que é um dos pilotos, ou seja, é um dos melhores, é o melhor piloto até agora, por estes tempos. Portanto, ele demonstrou-se muito bem, muito experiente, com calma, não cedeu à pressão, não teve nenhum despiste, portanto ele demonstrou excelente comportamento ali e defender-se. Falávamos no nosso primeiro episódio deste piloto, falávamos também no episódio anterior de Bahrein, e vemos como cada vez mais Norris assegura essa posição que ele tem dentro da equipa e não só, também dentro do campeonato, que agora está em terceiro lugar. O que é que achaste tu, Tomás? Sim, o Norris faz no sábado um qualifying espetacular aquela volta, mas que acaba por ser apagada por ter excedido os limites da pista. Mas logo aí começou-se a perceber que o McLaren de sexta passada tinha evoluído imenso e conseguiram mexer no carro para ter um carro muito mais rápido. O Norris acaba por também depois ter ali aquela ultrapassagem que nós já vamos falar mais à frente de ultrapassar o Sainz e o Gasly na mesma reta, e depois acaba a fazer uma corrida consistente. Conseguiu defender-se primeiro do ataque do Leclerc, que estava com os pneus médios e ele contra os softs, e depois tentou retardar ao máximo a ultrapassagem do Hamilton, e acaba por mostrar essa experiência que vocês estavam a falar de defender-se. E acredito que o Norris este ano vai ser sem dúvida um dos pilotos que vai andar lá muitas vezes em cima a cheirar os pódios e a chegar até mesmo a algum deles. Falávamos então de Verstappen como uma grande corrida do holandês, também de Hamilton a fazer essa recuperação e de Norris, o piloto do dia. Vamos ao outro lado da balança, temos o Russell e Bottas, que Russell, outra vez em Imola, já víamos ano passado, estava prestes a conseguir os seus primeiros pontos com a Williams, teve um despiste atrás do safety car e perdeu o carro e saiu da pista, ficou de fora. Este ano, outra vez a Imola, Williams e Russell tentar conseguir os primeiros pontos e teve o acidente com Bottas. Para ti, Rodrigo, achas que houve culpa do Russell, culpa de Bottas? Nenhum dos dois teve culpa? Eu já vi essa polémica, vi que cada um tem o seu ponto. O Bottas culpa o Russell e o Russell culpa o Bottas. Eu acho pessoalmente que foi uma falha do George em analisar a ultrapassagem, porque tendo em conta as condições da pista e toda a chuva e tudo mais, ele devia ter... Eu sei que, claro, como se diz, se tu não vais para o buraco, não és mais um piloto, mas tendo em conta a pista e as condições, eu acho que foi um bocado arriscado da parte dele. Como nós percebemos logo, assim que ele meteu o pneu no lado direito do carro, na relva, o carro perdeu logo o controle total, portanto foi logo... Ele acabou de deitar a corrida por fora. Ele estava numa boa corrida, estava aí a ganhar pontos mais uma vez e conseguiu deitar tudo por água abaixo. E tu, Tomás, o que é que achaste desta? Não, também acho o mesmo. Ele acaba por perder o controle do carro. Agora até estava aqui a ver as imagens, estão a repetir. Ele perde o controle do carro quando mete o pneu na relva. Eu acho que a única coisa que ele reclama com o Bottas é o Bottas ter-lhe fechado ainda mais o lado exterior da ultrapassagem. Mas isso também é uma opção do Russell a tentar ir para ali e arriscar. Portanto, acaba por, se alguém tem aqui mais culpa, é o Russell. Se calhar o jovem piloto precipitou-se um bocado, estava com aquela ânsia de conseguir os pontos, realmente já estava no 10º lugar, mas como o Ayrton Senna dizia e como também tu, Rodrigo, relembravas, se não vais
por um buraco se não vais ao espaço que um piloto deixas automaticamente ser piloto. Não correu bem. Russell perdeu novamente a oportunidade de chegar aos pontos, mas vimos que os Williams têm estado a evoluir, vimos, por exemplo, na qualificação, e quem sabe se neste ano Russell pode conseguir os pontos com os Williams. O que é que tu achas disto, Rodrigo? Sim, ou seja, já me vimos que as equipas cada uma estão a crescer. A McLaren, por exemplo, comparado com ela há uns anos, eles agora estão em grande forma. Isto, claro que todas as suas equipas demoram o seu tempo, isto é um processo demoroso. Portanto, eu acho que tenho altas esperanças pela Williams e acredito até que o George consiga uns pontos esta época. Latifi, que também tinha feito uma boa qualificação, tinha chegado os dois ao Q2, também teve um despiste e acabou por sair, não é, Tomás? Sim, houve muitos despistes ao longo da corrida, mas a Williams, eu acho que esta era uma das pistas que se calhar favorecia o carro e eles acabam por ter uma boa prestação no qualifying, mas há de haver outras pistas onde eles também vão conseguir fazer bons resultados e têm um carro definitivamente muito mais competitivo e capaz de lutar por esses pontos do que tinham o ano passado. Portanto, acho que é possível que um dos Williams este ano consiga chegar aos pontos. O próprio Schumacher também teve um despiste, bateu com o carro enquanto punha temperatura nos pneus, teve ainda 5 voltas sem asa dianteira. E temos também nessa balança negativa a Haas, mas eu acho que devíamos destacar, por exemplo, Pérez, que partindo de segundo lugar, tendo um Red Bull, cometeu alguns erros e acabou por nem chegar aos pontos. O que é que tu achas da atuação do Pérez? Eu acho, eu por acaso, agora que estavas a me dizer isso, eu estava a pensar nisso e eu gosto do Pérez e até tomei atenção à corrida dele e eu acho que ele hoje estava bastante nervoso porque, claro que lá está, a corrida não foi fácil, tendo em conta as condições da chuva e da pista, mas eu acho que ele estava muito nervoso, sempre a tentar puxar o carro para cima do limite, a fazer uns quantos erros. Eu, pronto, compreendo que ele esteja se calhar a habituar ao carro, tendo em conta que é o Red Bull e tudo mais, mas ele teve uma corrida, estava a fazer uma corrida boa, teve em quarto, depois desceu outra vez, depois voltou a subir e depois acabou não sei, acho que desconcentrou, eu acho mesmo que era nervosismo da parte dele, a ganância, ele queria ganhar mais. O que compreendo, mas às vezes temos que ter mais autocontrole. Realmente, o Red Bull, no geral, costuma ser um carro mais nervoso. Nós até vimos, por exemplo, naquele taco-a-taco com o Vettel, como ele precipitava-se, depois o Vettel voltava a passá-lo, tinha ali uma batalha com o alemão, e realmente não foi a melhor das corridas, não foi, Tomás? Parecia que estava nervoso de partir de P2 e acaba por influenciar até um mau arranque. Fica logo ali tipo, atrás do Hamilton e do Max e fica logo com o Norris ali à porta, um bocadinho mais à frente da corrida, mas não foi uma boa prestação hoje do Checo. Não sei o que é que se passou, se teve problemas, ele estava a dizer que tinha algum problema com o volante, não estava a responder e estava a mexer-se sozinho, ele depois até acaba por trocar o volante, mas não foi uma boa prestação sem dúvida hoje do piloto da Red Bull. O Sainz também no início vimos como se queixava, como ia várias vezes fora da pista e até dizia ao mecânico quantos erros mais é que eu tenho de cometer, tantos erros que o Sainz cometeu o espanhol, mas no entanto conseguiu acabar muito bem, perto do Leclerc, mesmo por trás do Leclerc, e tivemos aí uma batalha também interessante pelo quarto e quinto lugar com Leclerc, Sainz e Ricciardo. O que é que achaste destes três? Eu tenho a admitir que Ferrari por acaso surpreendeu-me. Nós reparámos, já vimos que o ano passado o carro deles não estava nas melhores formas e não tivemos corridas suficientes para comprovarmos o contrário, mas hoje acho que foi um bom dia para a Ferrari, tendo em conta que ainda por cima era uma pista na Itália, a Monza, que é bastante importante para eles. Estes pontos e estas qualificações foram hoje muito importantes para eles e o Leclerc portou-se muito bem, esteve sempre ali a acompanhar em terceiro e a acompanhar o Max e tudo, a fazer pressão, nunca se deixou ir abaixo. O Carlos, pronto, se calhar ainda está, como eu estava a dizer do Pérez, a habituar-se ao carro e tudo mais, como tu destacaste até que ele estava a dizer que estava a ter problemas com o carro. Acho que foi uma boa qualificação para eles. O Carlos teve sorte também, lá está, como o Hamilton, ali aquela bandeira vermelha salvou, acho que teve uma grande influência na corrida de certos pilotos, para bem, felizmente, e eles assim conseguiram uma boa qualificação.
Imola, mesmo não sendo da casa da Ferrari e está mais associada à Sim. AlphaTauri, não deixa de ser Itália, não deixa de ser o grande símbolo italiano, a Ferrari. E o ano passado, por exemplo, tivemos as corridas em Itália e os tifosi estavam um bocado chateados com as prestações da Ferrari. No entanto, este ano temos um carro mais positivo, não é? Eu acho plenamente que sim. O que é que achaste da participação por exemplo, do Ricciardo, Tomás? Não, o Ricardo faz uma boa prestação. Acho que ainda ele próprio disse, admitiu que se estava ainda a habituar ao carro, admitiu isso na sexta-feira, e que é normal, porque até quando o engenheiro lhe diz que para deixar passar o Norris, porque o Norris estava com um ritmo mais alto para ir atacar o Leclerc, ele foi um piloto que mostrou experiência e deixou-o passar sem muitas dificuldades. Agora, para falar da Ferrari, boa prestação dos dois. Vimos que o Leclerc está a levar o Ferrari a outro patamar e o Sainz, felizmente, está a conseguir acompanhar. Claro, não é ainda não tem assim tanto conhecimento do carro como o Leclerc, mas a Ferrari e a McLaren vai ser a grande luta deste ano ali pelo terceiro lugar dos construtores. E o Norris, se calhar agora de todos é o que está um passo à frente, mas enquanto o Ricardo ainda está muito a adaptar-se, acho que o Sainz já se adaptou melhor ao carro da Ferrari do que o Ricardo ao da McLaren, e isso pode ser vantajoso para a Ferrari. No resto da tabela temos as equipas de Aston Martin, Alfa Romeo e Alfa Tauri. Tiveram estas equipas nos pontos, se não me engano. Gasly começou com os pneus que não foram os mais adequados. Vimos que os pneus de chuva perdiam muito em relação aos pneus intermédios de chuva e que realmente, mesmo tendo feito uma boa qualificação, acabava por passar para os lugares do final da tabela. Exato. E quanto às atitudes de Kimi, por exemplo, quanto à participação de Kimi e à participação de Vettel ou Stroll, o que é que achaste? O que é que achaste, Rodrigo? Pois, como tu estavas a dizer dos pneus do Gasly, era o que eu estava a dizer no princípio, que hoje em dia é muito importante, não só o piloto, mas também a estratégia da equipa e todos os pneus. Quanto à Aston Martin, eles durante a corrida tiveram um problema de embreagem, não, de mudanças. No entanto, o Sebastian teve pior que o Stroll, com o seu companheiro. O Stroll acho que se conseguiu adaptar melhor ao problema, por isso é que se conseguiu aguentar o seu lugar, enquanto o Sebastian teve ali a lutar com o Alonso a ver quem é que conseguia os pontos, ou quem é que chegava ao 10º lugar. Eu já não me recordo em que lugar é que terminou, mas acho que o Sebastian está ali a ter uma grande dificuldade em adaptar-se ao carro. Lembro-me que quando foi o Racing Point, eles estavam, a equipa anterior, acho que o Racing Point tinha um ótimo carro, foi o que toda a gente surpreendeu toda a gente, até chamavam o Pink Mercedes. Não sei o que é que se passa agora sendo Aston Martin, pensei que fosse ter uma melhor prestação até, mas tem demonstrado bastante surpresas. Nós próprios falávamos quando fazemos estas previsões de qualificações e classificações, que se calhar a Aston Martin era a equipa que podia perder mais face ao ano passado, mas por exemplo também vimos que a Renault e a Alpine não estão minimamente perto do nível que mostravam nos anos anteriores. O que é que achaste da participação, Tomás? Eu achei que é verdade, o Vettel está cheio de problemas nestes dois grandes prémios. Começa a corrida no pit lane, teve depois aquelas penalizações. O Vettel não está com sorte, ou também não está a conseguir adaptar-se ao Aston Martin. A Alpine também não faz uma boa corrida hoje. O Alonso não faz um bom qualifying, qualificou-se em P15. O Gasly tem aquele problema de ter escolhido os pneus de chuva em vez dos intermédios, e isso acaba por prejudicar ali muito o início da corrida. De resto, houve um bom equilíbrio. Talvez os Alfa Romeo até tivessem assim melhores dentro deste pelotão de equipas, mas não há assim grande coisa a acrescentar em relação a estas equipas. Feito o resumo deste Grand Prix, passamos agora às outras duas secções, onde destacamos, se calhar, a melhor ultrapassagem e o melhor piloto do dia. Para ti, Rodrigo, qual é que foi a grande ultrapassagem do dia? Olha, grande ultrapassagem. Eu gostei, para mim, sem dúvida, foi a persistência do Hamilton com o Lando Norris. Se calhar não foi a melhor para toda a gente, mas para mim, ali
não ter desistido e ter insistido sempre à procura da falha, à procura do espaço, para mim essa foi uma das melhores ultrapassagens, sem dúvida, desta corrida. Na minha opinião, se calhar não foi a melhor das ultrapassagens, foi sim, de certeza, uma boa batalha, mas eu gostava de destacar, por exemplo, a saída de Verstappen, que conseguiu ultrapassar rapidamente Hamilton e depois conseguiu fechar-lhe a porta, até que Hamilton teve que passar por cima dos corretores, danificando o fundo plano do carro. Sim, foi E crucial. para mim, eu fico com essa e tudo mais. Eu também ia realçar essa do ranking do Max, mas também aquela ultrapassagem do Norris que acaba por passar pelo Gasly e pelo Sainz ao mesmo tempo na reta do DRS também é uma boa ultrapassagem para o piloto da McLaren, mas também houve uma boa do Vettel numa das chicanes, não teve assim tanto mediatismo e não apareceu tanto na televisão, mas também foi uma boa ultrapassagem. Imola não costuma ser o sítio ideal para ultrapassagens, mas mesmo assim o DRS ajudou e tivemos algumas ultrapassagens interessantes. Vamos agora passar a falar do Driver of the Day. Já falamos um bocado de Norris, queres acrescentar mais alguma coisa, Felipe? Não, já falei sobre o Norris, volto a insistir que ele tem-se demonstrado um verdadeiro piloto, tem aprendido bastante rápido. Acho que vou dizer que ele tem aprendido com o Ricardo, porque o Ricardo é um excelente piloto no que toca a ultrapassagens, e então acho que o Lando tem aprendido muito e vai aprender muito com o seu novo colega de equipa. Ter o Ricardo como colega de equipa deve ser um luxo. Um piloto que tem tanta história, tanta trajetória. E experiência, ele já é um piloto experiente, já tem uns bons anos disto e especialmente já experimentou muitos carros, portanto já sabe como trabalhar e como manobrar melhor, dada quando lhe oferecem um carro diferente, passar de um Red Bull para um Renault, agora para um McLaren, certamente que ganhas todas diferentes perspectivas e que, claro, que vai ajudar na tua experiência. E tudo mais, o que é que achaste da corrida de Norris? Sim, é uma grande corrida, aquilo que nós estávamos a falar há bocado, e acredito que o Norris, assim, em pistas onde há mais velocidade, onde há mais retas, onde é uma pista pronto, caracterizada pela velocidade, por exemplo, Spa, Monza, até mesmo às vezes no Brasil, pode ser pistas favoráveis ao McLaren, porque já vimos que é muito rápido, principalmente neste tipo de pistas, e portanto o Norris era aquilo que estava a dizer há bocado, está mais ambientado ao carro do que o Ricardo. É normal estes primeiros resultados de um comparado com o outro serem melhores do Norris, mas daqui para a frente também o Ricardo há de melhorar e vamos ainda ter uma luta mais acesa entre os dois McLaren. Eu particularmente acho que o Norris tem muito a dizer neste campeonato. Não sei se vai ficar terceiro, pelo menos o Bottas não tem demonstrado uma grande consistência, também os carros vão evoluindo. E, na minha opinião, eu acho que o Norris pode estar no top 5 perfeitamente deste campeonato. Sim, acho que sim. Sem dúvida nenhuma. Passamos agora então, feito o resumo, passamos ao quiz. Que, para mim, é a parte mais engraçada do programa, em que enfrentamos os nossos convidados perguntas sobre Fórmula 1. Estás pronto, Rodrigo? Sim, bora. Antes de começar com o quiz, fazemos sempre umas pequenas perguntas, também sempre para te ires habituando. Na tua opinião, ou para ti, qual é o teu piloto favorito? Pois isso é uma ótima pergunta, porque eu não tenho um piloto por assim definido, mas acho que certamente apoio muito o Carlos Sainz, não só pelo facto de ser espanhol, mas porque gosto e toda a história que ele tem, e porque eu também já vi o pai dele antes de correr, portanto tem logo ali uma história toda, portanto sou grande fã do Carlos Sainz, mas também depois tenho outros quantos pilotos, mas acho que posso ficar com o Carlos Sainz como primeiro. Dizias, pelo facto de ser espanhol, aqui as pessoas não sabem, mas Rodrigo, como eu, Sim. também tem uma costela espanhola. Exato. E equipa favorita? A equipa favorita, eu não sou muito de ali dos primeiros, eu gosto muito da McLaren, não só pela equipa que tinham, que era o Carlos e Lando, mas gosto muito de onde é que eles estão, de onde é que foram, até onde é que estão agora a chegar.
tem demonstrado bastante ambição e progressos pela positiva, o que eu gosto muito e me inspira. Inspira não, mas admira-me bastante. Qual é que achas que pode ser a equipa revelação deste ano, a equipa que pode dar mais surpresas? Tendo em conta o ano difícil que a Ferrari teve, e não sei que ainda só vamos na segunda corrida, mas estou com esperanças pela Ferrari. Acho que até agora ainda não mostraram tão mal, mas sem dúvida nenhuma que a McLaren vai ser, tenho altas esperanças que o McLaren fique em terceiro lugar no lugar dos construtores. E em relação ao piloto com mais potencial, falávamos de equipa, qual é que é o piloto que achas que tem mais potencial agora mesmo? Isso é uma ótima pergunta e acho que é muito difícil responder, somente tão cedo da época do campeonato, mas como estávamos a falar e vimos hoje, o Lando Norris tem demonstrado excelente técnica e bastante potencial, como vimos, teve ali a aguentar o Hamilton. Eu acho que possivelmente seria o Lando Norris e acho que vou ficar pelo Lando Norris. Estou a pensar assim noutro, mas acho que o Lando Norris vai nos mostrar muitas surpresas este ano. Consideras, ou qual é o piloto que consideras tu que é a mais underrated? Underrated, olha, por exemplo, eu gosto muito, é um piloto que eu gosto bastante também, por exemplo, o Pierre Gasly. O Sérgio Pérez, já reparámos que ele com um carro bom também demonstra-nos que é um piloto bastante bom. Hoje estava nervoso, lá como estivemos a falar, mas acho que o Sérgio Pérez também é um ótimo piloto. Pierre Gasly também é um piloto que eu gosto muito e desde que foi despromovido para a AlphaTauri tem-se demonstrado muito mais sério, muito mais experiente. Acho que madurou muito e fez-me muito bem. E acho que são estes dois. E no outro lado da balança, um piloto overrated? Overrated, acho que pode-se falar, por exemplo, eu acho que não tenho nenhum overrated, claro que toda a gente, há sempre aqueles haters do Hamilton, mas eu não sou, para uma pessoa que percebe muito Fórmula 1 e que acompanha desde sempre a Fórmula 1, acho que tem que admitir, gosto ou não gosto do Hamilton, tem que admitir que ele é um excelente piloto e que ele, sem dúvida nenhuma, merece o lugar que tem e comprova o facto de estar em primeiro, porque ele é, de facto, um piloto extremamente muito bom. Portanto, não tenho dúvidas. Diria que há pessoas que dizem que o Hamilton é overrated, mas acho que não devia receber esse nome, mas pronto, ficaria pelo Hamilton. Então, feitas estas perguntas, passamos agora ao quiz. Fazemos uma pergunta a cada um, começo eu, e o Tomás e eu vamos aqui disparando perguntas. Começamos pelo Hall of Fame, esta secção do quiz onde destacamos recordes ou coisas assim mais importantes. Tens um ponto por cada pergunta certa. Portanto, vamos começar. Qual é o piloto com mais campeonatos conquistados? Esta é fácil. Tens 4, vou dar 4 opções. Ok. A. Lewis Hamilton. B. Michael Schumacher. C. Kimi Raikkonen. D. Ayrton Senna. É o Lewis Hamilton. Está certo. Lewis Hamilton e, neste caso também, Michael Schumacher. Sim. Nesta pergunta tinha as duas respostas certas. São os pilotos com mais campeonatos, com 7 campeonatos. Pois. Bem, na segunda pergunta é: qual é o piloto com mais pódios na história da Fórmula 1? As opções são o Michael Schumacher, o Alan Prost, o Lewis Hamilton e o Ayrton Senna. Eu vou dizer que é o Lewis Hamilton. Nós vimos especialmente que ele ultrapassou o ano passado, ele fez uma grande época e bateu muitos recordes, portanto eu vou me manter pelo Lewis Hamilton. E está certo, o Lewis Hamilton já teve 166 pódios na sua carreira. 167. Mais o 2, 167. Exatamente. O que é algo espetacular. Exato. Estávamos a falar de pilotos, vamos agora a equipas. Qual é a equipa com mais pódios? Mercedes, Williams, McLaren ou Ferrari? Mercedes, Williams, McLaren ou Ferrari. Eu vou mais pódios. Eu acho que vou dizer a Ferrari. Estou indeciso entre a Mercedes e a Ferrari, mas vou manter com a Ferrari. Está certo, sim senhor. É a Ferrari com 773 pódios. É a equipa mais antiga.
Pois, Na exatamente. Fórmula 1, sem dúvida, é uma equipa com muita história. Exatamente. Este podia ter conseguido mais um, quase. Teve perto. Próxima pergunta. Qual é o piloto que demorou mais corridas a conseguir uma vitória na Fórmula 1? O Nico Rosberg, o Jason Button, o Mark Webber ou o Checo Pérez? Essa pergunta é boa. Eu acho que vou dizer. Eu tenho ideia de ter, o ano passado, ter ouvido falar sobre o Checo Pérez em ser do que tenha as menos qualificações. Eu acho que vou dizer o Checo Pérez. E está certo. O Checo, desde quando começou a carreira até ganhar o primeiro grande prémio, que foi o ano passado no Bahrein, Exatamente. passaram 190 corridas. Correto, bom. Pois, exatamente. Eu recordo-me de terem mencionado isso. Foram quase 10 anos de Fórmula 1. Por Isso enquanto, É 4 em preciso ter 4. paciência, é preciso ter paciência. É. Fogo. Por enquanto, 4 em 4, tudo certo. Mas acho que vamos agora à Dificultar parte as coisas. mais difícil. Para mim, eu acho que é a prova mais difícil deste quiz. Vamos por ordem nisto. Vou-te dar 6 opções com uma frase e vais ter de pôr por ordem. Vais ter de pôr por ordem. Por ordem, ok. Qual é o piloto mais jovem a merecer um Grande Prix? Eu vou-te dizer agora 6 pilotos e vais-me dizer do mais jovem ao mais velho. Ui, ok. Sebastian Vettel, se quiseres apontar para aí. Sim, eu vou escrever aqui. O Seb, está bem? Charles Leclerc, O Charles, está bem? Lando Norris, Sim. Max Verstappen, Sim. Fernando Alonso, Ok. Hamilton Sim. e Kimi Raikkonen. Destes, qual é que foi o piloto mais novo em vencer um Grande Prix? Ok. E a partir daí, para baixo. Eu tenho a certeza absoluta do Max ser o primeiro. Agora, a seguinte ordem já não tenho a certeza. Mas tenho... quer dizer, o Lando Norris podes apagar, porque isso foi um erro nosso, que o Lando nunca ganhou um grande prémio. Ok, pois ele não ficou em primeiro. Mas... Eu disse... exato. Disseste Lando, não faz mal. Desculpa. Não faz mal. Pronto, então vou arriscar aqui. No entanto, vou-me manter com o Max Verstappen sendo o primeiro. Acho que o Sebastian Vettel é o segundo. Depois deve ser, vou dizer, deixa-me pensar, vou dizer se calhar o Charles Leclerc, depois Fernando Alonso, Hamilton e Kimi Raikkonen. Está certo. Tudo certo. Muito bem, incrível. Tens 6 pontos por cada piloto ter acertado, mais 5 pontos extra por teres acertado tudo. Ótimo. Portanto, 11 pontos, mais aqueles 4 que tinhas, 15 pontos. Vamos agora à segunda parte. Bem, por segunda pergunta. Qual é o piloto mais jovem a ganhar um Mundial? Ou seja, a ganhar o campeonato de Fórmula 1? Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton. Estes estão todos que estavam lá em cima. A única coisa que muda é agora o Emerson Fittipaldi e o Michael Schumacher. Fittipaldi ou Mike? Eu vou dizer, a ganhar o campeonato do mundo, eu vou dizer o Sebastian Vettel. Em primeiro e depois os outros. Ok. Então, é a ordem outra vez. Ok, sem problema. Então, repete-me só, disseste Kimi, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Fittipaldi, Michael Schumacher e qual é que era o outro? Fernando Alonso. Fernando Alonso, pronto, era isso que me faltava, ok, o Fer. Vou dizer então Sebastian Vettel primeiro. Fernando Alonso segundo, Lewis Hamilton terceiro, Michael Schumacher quarto, eu vou dizer Fittipaldi quinto e o Kimi em sexto. Esta já foi um bocado mais ao lado. Esta já foi ao lado, pois, Mas esta era mais complicada. Acertaste a metade. Sebastian Vettel foi o primeiro, sim senhora, com apenas 23 anos e 134 dias. A seguir vinha Hamilton. Em terceiro lugar, Fernando Alonso. Okay. Em quarto lugar, Fittipaldi. Depois Schumacher e Raikkonen. Se não me engano, foram 3 certas, certo? Sim, foi a primeira. O Kimi, foi o Sebastian, o Kimi e o Michael. Acertei. Ficas então por enquanto com 18 pontos
E vamos agora aos números, que esta também é complicada. É complicado. Víamos, por exemplo, no episódio anterior com a nossa convidada Beatriz e pronto, vamos ver como é que te safas. Quantos Grand Prix é que já houve até agora? Vou dar Muitos. 4 opções. Antes de eu ser nascido. A. 1230. Ok, B. 1037. ok. C. 1153. 153, sim. D. 1084. 1084. Bem, Nós achamos que estas, se calhar, é como quem não vai sem estudar para um exame, não é? Sim, sim, sem dúvida. Só que nós aqui não é. A pessoa que faz o quiz não é. Já pôs muitas Bs, pronto, vou pôr um C. Não? Nós aqui pensamos as coisas. Esta é uma boa pergunta. Ou seja, uma pessoa informada até saberia, mas eu, como só ultimamente, há poucos anos relativamente, é que me comecei a interessar mais, então não tenho aí certeza. Mas eu vou dizer 1153. Está errado. Por enquanto tivemos 1037 Grand Prix a contar com o de hoje. Era difícil, era Era. difícil. Eu aposto que fizeste aquela estratégia de, pronto, não é o mais pequeno, não é o maior, vamos ali aos do meio. Não, mais ou menos. Eu recordo-me que eu vi há pouco tempo, não, já foi há algum tempo, vi a celebrar o Grand Prix, a dizer que já era o milésimo e tal. Então eu sabia que não podia ser um número assim muito pequeno como o 37. Pensei que fosse assim um número mais alto. Tendo em conta que a Fórmula 1 já existe há muitos anos. 72. Exatamente. Bem, a próxima pergunta é: em quantos circuitos é que já se correu na Fórmula 1? A primeira opção é 97, Sim, a segunda 80, a terceira 68 e a quarta 77. 77. Bem, então eu vou já dizer que eu sei que é um número alto e estou indeciso entre o 97 e o 77. Não, mas ainda temos 80. Eu acho que vou dizer 97. Era ao contrário, era 77. Era 77. Eu sabia que acabava em 7. Que eu vi essa notícia há pouco tempo. Que agora até vai aumentar, que para onde já temos Miami no calendário. Pois é. É uma pista que estou bastante ansioso por ver. Parece rápido. Vamos agora passar para a última pergunta desta secção. Qual é o número máximo de corridas consecutivas a vencer por um piloto? Ou seja, um piloto, quantas corridas seguidas é que conseguiu vencer no máximo? Sim. Temos 8 corridas consecutivas a vencer, 9 corridas consecutivas a vencer, 10 corridas e 11. Okay. 8, 9, 10 e 11. Eu vou dizer, eu sei que isto foi há pouco tempo, mas isto é como um jogo do stop, quando fazem as perguntas a nossa cabeça esquece tudo. Eu vou dizer que são 9 corridas. Está certo, sim senhora. Sebastian Vettel em 2013 Exatamente. conseguiu fazer 9 vitórias seguidas com o Red Bull. Somamos então mais um ponto. Ficamos com 19. Foi uma grande época. Passamos Estava no auge. à última secção deste nosso quiz, uma secção muito entretida, Radio Check. Se acertares, são 2 pontos por cada pergunta, e se conseguires acertar tudo, levas um bónus de 5 pontos extra. Okay. Vamos então ao primeiro Radio Check. Quem é que disse? São todos radios do ano passado. Ok. Quem é que disse? You must have some sweaty hands as well, so don't forget to sanitize. Pelo tom, estas duas rádios são bastante peculiares. Eu vou dizer que pela ironia e pelo tom de brincadeira, eu vou pelo lado do Ricciardo. Está errado. Foi o Verstappen. O ano passado, quando ele ia em primeiro, depois de ter feito uma grande corrida, já não me lembro em que corrida que foi uma das Acho que foi primeiras. Silverstone, acho. Sim, no Grand Prix de Silverstone, aliás, porque Yeah. só ganha duas, portanto foi no Grand Prix de Silverstone, no aniversário dos 70 anos da Fórmula 1, e em primeiro lugar, e disse para o engenheiro, a relembrar também do Covid, que deviam hidratar-se.
To hydrate during the race, you must have some sweaty hands as well, so don't forget to sanitize. Bem, a segunda pergunta, neste caso esta segunda frase é: This guy is such a sure loser. Este é o... eu lembro-me perfeitamente disto. Isso até foi logo no início do campeonato Exatamente, passado. eu agora já nem tenho a certeza, mas eu acho que foi o Max Verstappen. Não, eu não vou dizer, eu sei que não foi o Max Verstappen, foi o Lance Stroll em relação ao Lewis Hamilton. Não, mas Foi o estavas lá perto. Foi o Max Albon em Verstappen, relação era um ao... colega. Foi o? O Albon em relação ao Hamilton, quando no primeiro grande prémio em Áustria foi outra vez, novamente, puxado para fora pelo Hamilton Pois. e disse isso. Eu primeiro ia dizer que era Lewis Hamilton e o Esteban Ocon, com aquela confusão que eles tiveram, mas depois recordando que não. Era o Albon. Que foi puxado 2 vezes pelo Hamilton quando estava em posição de pódio, a tentar conseguir o seu primeiro pódio no Brasil e esta vez em Áustria. Is all over the back of Hamilton, who once again forces in the long way round. Norris goes the long way round on Perez. no, not and again. again, no, with Lewis Hamilton. This guy is such a salute. Exatamente. Vamos então para a nossa última pergunta do quiz. O último radio check. What the fuck is this dickhead doing? Quem é que disse isto? É que estas duas rádios são muito específicas mesmo. Eu vou dizer... Por dickhead ser uma expressão inglesa, eu estou mais inclinado para ser alguém britânico. Mas não tenho a certeza. Eu acho que vou dizer uma pessoa que é bastante asneirenta, para além do Kimi. Eu acho que vou dizer que é o Max Verstappen. Está errado, foi o Lando Norris. Isso foi o que eu disse, uma pessoa britânica. Estava esperto também. Foi o Lando Norris com o Stroll, se não me engano, tiveram um contato e o Norris disse que Pois foi. Lance Stroll going very wide indeed and going off the track in his battle with Lando Norris. What the f is this doing? I got damage bones, I need a box. I got wing damage. Não leva nenhum ponto. Não, estas da rádio é uma secção bastante difícil. São específicas, mas também são assim, não é mas tipo... são icónicas, são as frases icónicas, exato. Se eu, por exemplo, se te dissesse Bono, my tires are gone. Exato. Ou se for uma das frases do Kimi, não é? Give me the gloves, ou for what? The steering wheel. Eram certamente muito mais fáceis. Pronto. No total, se não me engano, somaste 19 pontos, depois fazemos a contagem outra vez, ficas em segundo lugar, sendo que em primeiro lugar está a Beatriz com 23 pontos. A Beatriz é uma grande adepta da Fórmula 1, sim senhora. É uma inspiração para as miúdas todas. Exato. Ela queixava-se o programa anterior, até mandava mensagens ameaçadoras, a dizer que tínhamos que poder cada das coisas e a dizer que não tinha corrido bem, mas por enquanto continua na liderança com 23 pontos, tu em segundo lugar com 19. Vamos ver quanto tempo é que consegues manter aí a ver se na liderança. A ver se me aguenta. Até aqui o nosso episódio de Grand Prix de Imola. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido entretido. Para nós foi, espero que para vocês também. Comentem aqui em baixo o que é que acharam, o que é que gostavam de ver e também em relação ao quiz, se vocês conseguiam. Em casa é muito mais fácil, não é, Rodrigo, do que aqui. Sim, sem dúvida. E comentem quantos pontos é que vocês podiam ter conseguido. Então, ficamos por aqui. Até à próxima. Um grande abraço. Obrigado. Até à próxima.